Critérios de projeto que visam a durabilidade. 7.1 Simbologia específica desta seção. De forma a simplificar a compreensão e, portanto, a aplicação dos conceitos estabelecidos nesta seção, os símbolos mais utilizados ou que poderia gerar dúvidas encontram-se a seguir definidos. A simbologia apresentada nesta seção segue a mesma orientação estabelecida na seção 4. Desta forma, os símbolos subscritos têm o mesmo significado que os apresentados em 4.3. Cobrimento mínimo, o cobrimento nominal, umidade relativa do ar e a tolerância para o cobrimento. Drenagem. Deve ser evitada a presença ou acúmulo de água proveniente de chuva ou decorrente de água de limpeza e lavagem sobre a superfície das estruturas de concreto. As superfícies expostas horizontais, como cobertura, pátios, garagens, estacionamentos e outras, devem ser convenientemente drenadas, com a disposição de ralos e condutores. Todas as juntas de movimento ou de dilatação em superfície sujeita à ação de água devem ser convenientemente seladas, de forma a tornarem-se estanques a passagem e percolação de água. Todos os tipos de platibandas e paredes devem ser protegidas. Todas as beiras devem ter pingadeiras e os encontros em diferentes níveis devem ser protegidos por rufos. Formas arquitetônicas e estruturais. Disposições arquitetônicas ou construtivas que possam reduzir a durabilidade da estrutura devem ser evitadas. Deve ser previsto em projeto o acesso para inspeção e manutenção de parte de estrutura com vida útil inferior ao todo, como aparelhos de apoio, caixões, insertos, impermeabilizações e outros. Deve ser prevista aberturas para drenagem e ventilação em elementos estruturais onde há possibilidade de acúmulo de água. Qualidade do concreto. Atendidas as demais condições estabelecidas nessa seção, a durabilidade das estruturas é altamente dependente das características do concreto e da espessura e qualidade do concreto do cobrimento da armadura. Ensaios comprobatórios de desempenho da durabilidade da estrutura frente ao tipo de classe de agressividade prevista em projeto devem estabelecer os parâmetros mínimos a serem atendidos. Na falta destes, devido à existência de uma forte correspondência entre a relação água-cimento e a resistência à compressão do concreto e a sua durabilidade, permite-se que sejam adotados os requisitos mínimos expressos na tabela 7.1. Tabela 7.1. Correspondência entre classe de agressividade e a qualidade do concreto. Classe de agressividade, tipo de concreto e o concreto. Certo? A relação água-cimento para um concreto com a classe de agressividade 2. A gente adota isso aqui para o cimento Portland. Cimento Portland, que é o que é usual em obras aqui. A gente utiliza aqui a relação água-cimento 0,55, ou seja, um saco de cimento equivale a 36 litros, ou seja, 36 vezes 3 é igual a 108, que seria aproximadamente aqui. Para cada 3 sacos de cimento, a gente utilizaria 55 litros de água, aproximadamente. O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na BNT-BR 12655. CA correspondente a componentes e elementos estruturais de concreto armado. CP correspondente a componentes e elementos estruturais de concreto protegido. Uma correção aqui, gente, nesse item aqui da tabela se refere a CP, quer dizer concreto protegido, e CA aqui concreto armado. Tá bacana? Só uma dúvida aqui, mas não muda aqui a nossa não muda aqui o nosso entendimento aqui sobre a relação água-cimento, que seria esse fator aqui, 55 litros de água para cada 100 litros de cimento, ou seja, aproximadamente 3 sacos de cimento. Os requisitos da tabela 7.1 e 7.2 são válidos para concretos executados com cimento Portland, que atenda conforme seu tipo e classe as especificações da BNT, com consumo mínimo de cimento por metro cúbico de concreto de acordo com a BNT BR 12655.
Não é permitido o uso de aditivos à base de cloreto em estruturas de concreto, devendo ser obedecido aos limites estabelecidos na BNT NBR 2655. A proteção das armaduras ativas externas deve ser garantida pela bainha completada por grout, calda de cimento Portland sem adições ou graxa especialmente formulada para esse fim. A atenção especial deve ser dedicada à proteção contra a corrosão das ancoragens das armaduras ativas. Para o cobrimento deve ser observado os prescritos para atender os requisitos estabelecidos nesta norma. O cobrimento mínimo da armadura é o menor valor que deve ser respeitado ao longo de todo o elemento considerado. Isso constitui um critério de aceitação. Para garantir o cobrimento mínimo, o projeto e a execução devem considerar o cobrimento nominal, que é o cobrimento mínimo acrescido da tolerância de execução. Assim, as dimensões das armaduras e os passadores devem respeitar os cobrimentos nominais estabelecidos na tabela 7.2 para ΔC igual a 10 mm. Nas obras correntes, o valor de ΔC deve ser maior ou igual a 10 mm. Quando houver um controle adequado de qualidade e limites rígidos de tolerância da variabilidade das medidas durante a execução, pode-se adotar um valor ΔC igual a 5 mm, mas a exigência de controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto. Permite-se, então, a redução dos cobrimentos nominais prescritos na tabela 7.2 em 5 mm. Os cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da armadura externa. Em geral, a face externa do estribo. O cobrimento de uma determinada barra deve sempre ser. O cobrimento nominal tem que ser igual ou maior que o fio da barra. Ou seja, se nós tivermos uma barra de 10 mm, esse cobrimento deve ser maior que 1 centímetro. Maior que 1 centímetro. Porque 10 milímetros, como a gente sabe, equivale a 1 centímetro. Logo que a barra deve ter o cobrimento deve ser maior que 1 centímetro. Como a norma só permite cobrimento mínimo de 2,5 centímetros, obviamente que essa alternativa aqui para uma barra de 10 milímetros não seria aplicada. A gente estaria falando de uma barra de 25, a partir de 25 milímetros. Tá bacana? O cobrimento nominal tem que ser igual a maior ao φ do feixe e igual a φ n igual a φ raiz quadrada de n. Com o cobrimento nominal, no C aqui nós temos o cobrimento nominal tem que ser igual ou maior que 0,5 φ da bainha. Nesse caso aqui, para a questão dos concretos protendidos. A dimensão máxima característica do agregado graúdo utilizado no concreto não pode superar em 20% a espessura nominal do concreto, ou seja, o diâmetro máximo do agregado deve ser igual ou menor que 1,2 vezes o comprimento nominal. O diâmetro máximo da brita, da pedra, o que seja que estiver utilizando como agregado graúdo, deve ser igual ou menor que 1,2 vezes o comprimento nominal. Se a gente tiver um comprimento nominal de 2,5, isso aqui quer dizer que o diâmetro máximo tem que ser igual ou menor que 1,2 vezes 2,5. Tá, beleza? Tabela 7.2, correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal para ΔC igual a 10 mm. Tipo de estrutura, componente ou elemento. Classe de agressividade ambiental, temos a classe 1, 2, 3 e 4. Concreto armado, concreto protendido. Para o nosso concreto armado, a laje, o cobrimento, quando a classe de agressividade for 1, tem que ser no mínimo
2 centímetros ou 20 milímetros. Para a classe de agressividade 2, 25 milímetros ou 2,5 centímetros. Para a classe de agressividade 3, 3,5 centímetros. Viga e pilar já começa a partir de 2,5 centímetros, que é o cobrimento mínimo que a gente deve utilizar em viga e pilares. O cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura passiva deve respeitar os cobrimentos para concreto armado. Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais secos, tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento, como pisos de elevado desempenho, piso cerâmico, piso asfáltico e outros. As exigências desta tabela podem ser substituídas pelas de 7.4 e 7.5, respeitado um cobrimento nominal maior ou igual a 15 mm. Nas superfícies expostas a ambientes agressivos, como reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos de ar e esgotos, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes químicos intensamente agressivos, deve ser atendido aos cobrimentos de classe de agressividade 4. No trecho dos pilares em contato com o solo junto a elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal igual ou maior que 45 mm. Para concreto de classe de resistência superior ao mínimo exigido, os cobrimentos definidos na tabela 7.2 devem ser reduzidos em até 5 mm. No caso de elementos estruturais pré-fabricados, os valores relativos ao cobrimento das armaduras devem seguir o disposto na BNT BR 9062. Detalhamento das armaduras. As barras devem ser dispostas dentro do componente ou elemento estrutural de modo a permitir e facilitar a qualidade das operações de lançamento e adensamento do concreto protendido. Para garantir um bom adensamento, é necessário prever no detalhamento das disposições das armaduras espaço suficiente para a entrada de agulha do vibrador. Controle da fissuração. O risco e a evolução da corrosão do aço na região das fissuras de flexão transversal à armadura principal depende essencialmente da qualidade da espessura do concreto de cobrimento da armadura. Abertura característica e limite de fissuras na superfície de concreto dadas em 13.4.2 em componente ou elemento do concreto armado são satisfatórias para as exigências de durabilidade. Devido à sua maior sensibilidade à corrosão sob tensão, o controle de fissuras na superfície do concreto na região das armaduras ativas deve obedecer ao disposto em 13.4.2. Medidas especiais. Em condições de exposição adversas, devem ser tomadas medidas especiais de proteção e conservação do tipo: aplicação de revestimento, hidrofugantes e pinturas impermeabilizantes sobre a superfície do concreto, revestimento de argamassa, de cerâmicas ou outros sobre a superfície do concreto galvanizado da armadura, proteção catódica da armadura e outros. Inspeção e manutenção preventiva. O conjunto de projetos relativo a uma obra deve orientar-se sobre uma estratégia explícita que facilite o procedimento de inspeção e manutenção preventiva da construção. O manual de utilização, inspeção e manutenção deve ser produzido conforme 25.3.